Mas já que não falam, então ouçam! Por que é que propõe que se eliminem todos os benefícios fiscais dos PPR? Que aqueles que utilizam os benefícios fiscais recorrem tanto mais a esses benefícios, quanto maior o rendimento que possuem. Estas pessoas que fazem as suas deduções fiscais na educação e na saúde e nos PPRs não são ricos, é a classe média. Isto conduziria a um aumento fiscal brutal para a classe média, mais de 1.000 milhões de euros. Que aqueles que utilizam os benefícios fiscais recorrem tanto mais a esses benefícios, quanto maior o rendimento que possuem. E esta é, sem dúvida, uma injustiça do nosso sistema fiscal que o PS quer legitimamente corrigir. Vamos assim ter de aumentar a taxa normal do IVA em 2 pontos percentuais, de 19% para 21%. O Governo decidiu baixar o IVA em 1%, de 21% para 20%. Não é para aumentar impostos. E o pior que nos pode acontecer é mudarmos de plano à primeira contrariedade. Vamos aumentar as taxas de IVA. Aumentar em 1 ponto percentual. Não, nós não temos nenhuma intenção de aumentar impostos. A resposta do Governo é clara e mantém-se. O aumento dos impostos não faz parte da estratégia do Governo. O Sr. Deputado não me ouviu bem. Eu disse, no final da minha intervenção, não haverá aumento de impostos. Uma consolidação orçamental baseada na redução da despesa, não do aumento dos impostos, porque isso seria negativo para a nossa economia. Aumento em 2 pontos percentuais da taxa normal do IVA para 23%. De Portugal, afinal de contas, ter sido o campeão do crescimento no primeiro trimestre. Nestes 6 meses, surpresa para muitos, o crescimento que se verificou, o crescimento da economia que se verificou em Portugal, afinal de contas, este país é muito diferente do que alguns acham que ele é. Foi o dobro daquilo que o Governo previu logo no início do ano. Ninguém toma decisões destas de ânimo leve. E essa medida é uma redução de 5% da despesa total com salários em todo o setor público. O ter um Estado Social é importante. Redução em 20% das despesas com o rendimento social de inserção. E, sendo importante ter um Estado Social, nós temos que ter um nível de despesa e de esforço financeiro que seja sustentável. Eliminação do aumento extraordinário do abono de família. E a melhor forma que nós temos, a forma mais eficaz, diria eu, de destruirmos o Estado Social, Congelamento das pensões durante o ano 2011. é levá-lo à falência. Senhores jornalistas... Desculpa, não, só para não haver, acho para não haja equívocos, a proposta de redução dos salários, em média nos 5%, é operada em 2011 e é para manter-se a partir de 2011. E perante esta crise sem precedentes, de facto o GPS não funciona. É para ficar, como é evidente. Não há GPS que funcione nesta situação. Não é? Claro. Eu penso que poderia haver dúvidas Temos que nos guiar pelas estrelas. ao entendimento daquilo que foi dito pelo Sr. Primeiro-Ministro. Temos aqui um problema. O que eu entendi da sua pergunta é se em 2012 se fariam outras reduções. É que as nuvens são muitas. Não, a resposta é não. É que as nuvens são muitas. A resposta é faz-se uma redução salarial em 2011 e depois, para 2012, teremos as negociações que todos os anos ocorrem para os salários na função pública. Que eu estou aqui e nunca virei a cara à luta e nunca me passou pela cabeça qualquer intenção de me ir embora. O Governo admite pedir admissão se o orçamento não for aprovado. Sim, com certeza, isso já foi dito. Pelo contrário, estou aqui para cumprir o meu dever. Quando um governo não tem um orçamento aprovado, não tem condições para governar, ainda mais num momento deste. Nunca, em nenhuma circunstância. E gostaria que todos compreendessem o que está em causa. O nosso déficit aumentou porque nós decidimos aumentá-lo. O esforço que precisamos de fazer para equilibrar as nossas contas públicas Para ajudar as famílias, e às famílias, para ajudar as empresas às empresas e para ajudar a economia. à nossa economia. A situação na Irlanda. Aqui em Espanha, o déficit na Grécia. A Espanha está melhor. Na Irlanda, no Reino Unido, superior a 11%.
O nosso déficit não aumentou por descontrole. O nosso déficit aumentou porque nós decidimos aumentá-lo. Ou não aumentamos o IVA para pôr o PSD mal disposto. Não é nada disso. Nós aumentamos o IVA para termos receita que é necessária para atingirmos o objetivo orçamental que temos que atingir. Para assegurar o futuro do nosso Estado Social. A forma mais eficaz, diria eu, de destruirmos o Estado Social é levá-lo à falência. Falência. O problema é que o Estado, o Governo está a prometer alienar participações como quem vende os anéis para ir buscar dinheiro. Bem, nós não podemos aumentar esta receita aumentando mais impostos. Porque de cada vez que tivemos um problema de finanças públicas em Portugal nos últimos anos, a receita foi sempre a mesma, foi pôr as famílias e as empresas a pagar mais impostos. Não é a favor, portanto, e é bem claro nesta obra, não é a favor do aumento dos impostos? Não, acho que o Estado tem de dar o exemplo. Portanto, nós não devemos aumentar os impostos. O orçamento que foi apresentado na Assembleia da República este ano, de alguma maneira vai buscar a quem não pode fugir, que é os funcionários públicos, e, portanto, precisamos de um governo não socialista em Portugal. Não faz sentido estar a pedir às pessoas, às famílias portuguesas, para pagarem mais a crise e, ao mesmo tempo, o Estado estará a atribuir em milhões de euros de prémios e de bónus aos gestores públicos. Mas, na prática, estão-se a preparar para aumentar a carga fiscal. Como? Reduzindo as deduções que nós podemos fazer em sede de IRS. E que representa sempre o mesmo esforço de tratar os portugueses à bruta e de lhes dizer, agora não há outra solução. Nós temos um déficit muito grande e, portanto, as pessoas vão ter de o pagar. Eu já penso que não é que os salários mais baixos da função pública possam não perder poder de compra, isto é, ser atualizados apenas no nível da inflação, e, portanto, só há duas formas de fazer isto. Tributar mais também o capital financeiro. Não se pode manter um país a gerir a austeridade sem reforma estrutural e sem crescimento. Aqueles que hoje cumprem, esses não têm ajuda de ninguém, esses pagam a crise. Esses têm de pagar mais impostos. A política de privatizações em Portugal será criminosa nos próximos anos se visar apenas vender ativos ao desbarato para arranjar dinheiro. Os sacrifícios não têm sido distribuídos com justiça nem equidade. Para sugerir ao Governo que na preparação do Orçamento de Estado para 2011 adote aquilo a que às vezes os economistas chamam o orçamento de base zero. Agora, é muito importante que esse resultado seja alcançado, sobretudo por via do corte da despesa, que não, sobretudo, à custa da receita fiscal. Não contarão para mais ataques à classe média em nome dos problemas externos. Nós não olhamos para as classes de rendimento a partir dos 1.000 euros, dos 1.000 e poucos mil euros, dizendo aqui estão os ricos de Portugal que paguem a crise. Que nós temos um nível de vida mais caro do que a maioria das sociedades desta Europa fora, com ordenados bem mais baixos. Nós obrigamos hoje as pessoas a pagarem com aquilo que não têm. Que o país quer mesmo saber se nós vamos ser como todos os outros até aqui ou se vamos ser diferentes. É a nossa segunda condição. A de não trazerem um novo aumento de impostos. Nem direto, nem encapotado. Tenciona o Governo que os portugueses paguem mais em impostos em 2011, 460 milhões de euros. Acusava-nos o Partido Socialista de querermos liberalizar os despedimentos. Que lata! Eu espero que esse orçamento não traga mais impostos. E já estão a fazer sacrifícios. Mas eles não estão a ser distribuídos com justiça dentro da sociedade portuguesa. Relativamente a medicamentos que tinham até hoje uma comparticipação de 100%, porque correspondem a doenças graves que atingem muitas vezes pessoas que não têm condições para comprar esses medicamentos, a esses baixa-se as comparticipações, para esses não há dinheiro para o Estado apoiar. Mas do nosso lado, não conta para mais impostos. Para que o caminho que têm pela frente não seja ainda de mais impostos, de mais desemprego e de mais falências das empresas. Aqueles que têm mais dificuldades veem progressivamente o Estado retirar as suas contribuições. É nos medicamentos, é na presença de serviços públicos.
é provável que o desemprego continue a aumentar. E nós vamos dizer que é por causa da crise? É de que não é justo que ricos e pobres tenham o mesmo esforço quando beneficiam das políticas públicas. Não podem ser aqueles que têm uma dimensão económica mais modesta a pagar para aqueles que precisam menos. Passados 5 meses, o Governo limitou-se a aumentar os impostos. Foi o próprio Governo quem confessou a sua incapacidade quando anunciou o PEC 3, lançando de novo encargos sobre as pessoas e as famílias e antecipando medidas que só estavam previstas para o orçamento de 2011. Sempre, pois, o caminho mais fácil. Não é só um problema de justiça na repartição dos sacrifícios. É também saber se teremos condições, nos anos futuros, de cumprir os nossos objetivos. Que não matemos o doente com a cura. Querem, quando seja preciso apertar o cinto, que não fiquem aqueles que têm a barriga maior, com o cinto mais largo, a desapertá-lo e a folgá-lo. Nós estamos impacientes. Nós não podemos, em 2011, fazer o que outros fizeram no passado. Não dizemos hoje uma coisa e amanhã outra. Não basta austeridade e cortar. Não se pode cortar cegamente. É que as medidas agora anunciadas traduzem uma incompreensível insistência no erro. Porque se volta a lançar exigências adicionais sobre aqueles que sempre são sacrificados. Porque se atacam, uma vez mais, alicerces básicos do Estado Social. Nós precisamos de valorizar cada vez mais a palavra para que, quando ela é proferida, possamos acreditar nela. Espero, como futuro Primeiro-Ministro, nunca dizer ao país, ingenuamente, que não conhecemos a situação. Nós temos uma noção de como as coisas estão. Se eu fosse Primeiro-Ministro, nós não estávamos hoje com as calças na mão a pedir e a impor mais um plano de austeridade. Outra vez, medidas extraordinárias. A transferência do Fundo de Pensões da PT para o Estado. Não podemos pôr reformistas e pensionistas a pagar. Se vier a ser necessário algum ajustamento fiscal ainda, a minha garantia é de que ela seria canalizada para os impostos sobre o consumo e não para impostos sobre o rendimento das pessoas. Já ouvi o Primeiro-Ministro dizer, infelizmente, que o PSD quer acabar com muitas coisas e também com o 13º mês, mas nós nunca falámos disso e isso é um disparate. Está bem? Pois também achamos. Isso é um disparate. O que o país precisa para superar esta situação de dificuldade não é de mais austeridade. Portugal já vive em austeridade. Mas foi o senhor que falou em mais austeridade. Relembro Não. que foi a Bruxelas. Não falou é... na hipótese de mais impostos. Não é assim. O PSD acha que o aumento de impostos que já está previsto por este Governo já é mais do que suficiente. Não é preciso fazer mais aumentos de impostos. O IVA, já ontem o referi, não é para subir. Achamos que a carga fiscal que está definida é mais do que é necessária. Não precisamos de ir mais longe nesse aspecto. O que conseguiu defender a possibilidade de os portugueses continuarem a deduzir despesas sociais na área da educação, da saúde e da habitação que o Partido Socialista queria cancelar em sede IRS. Temos pessoas que deixaram de ter subsídio de desemprego. Quase 300 mil pessoas. Estes que hoje sofrem, estes que não se sabem hoje defender, encontrarão sempre em mim e no futuro governo do PSD um aliado amigo. O que significa que é importante, em primeiro lugar, não repetir os mesmos erros do passado que conduziram a uma recessão económica. Nós precisamos de diminuir mais a despesa e de aumentar mais a base fiscal para obter uma receita fiscal maior, não é aumentar os impostos. Eu não quero ser Primeiro-Ministro para dar empregos ao PSD. Eu não quero ser Primeiro-Ministro para proteger aqueles que são mais ricos em Portugal. Tenho duas galochinhas para ir para uma chada, para o campo, é o que vocês precisam. Sabe a senhora que eu trabalho. Eu tenho. Vocês trabalhinho, nós queremos fazer trabalho. A senhora trabalha com enxada. Borgas, como vocês fazem é só borgas. A senhora Nós trabalha... queremos trabalho, eu já não trabalho há 10 anos, estou desempregada. A senhora trabalha com enxada. Vergonha. A senhora trabalha com enxada. Tenho de ter
ter vergonha, você. Tenho pena de não lhe poder oferecer uma. Está bem? Para a senhora também. Para a senhora poder dizer aos outros o que os outros lhe dizem assim. Está bem? Então vá. Um bom dia, está bem? Uma enxadazinha também fazia bem.